Então, muito boa tarde a todos. Cumprimento naturalmente os membros da mesa, os colegas que fazem o favor de estar aqui a ouvir-nos também. O tema que nós temos é a autonomia universitária nesta mesa, neste painel. Autonomia universitária, e para falar sobre o tema temos o Dr. Pedro Barbas Homem, a doutora Joana Covelo de Abreu, a doutora Anabela Leão, a doutora Assunção Cristas, o doutor Pedro Garcia Marques. Nós não combinámos nada, não trouxe nenhum guião sequer, apenas sugeri que, digamos, esta mesa assentasse fundamentalmente num diálogo, mas depois, refletindo um pouco melhor, achei talvez mais frutuoso haver uma pequena apresentação sobre o tema por parte de cada um dos membros do painel e, portanto, iniciava já os trabalhos sobre isto. Enfim, dizer alguma coisa eu próprio sobre o tema, talvez me reservasse para depois, mais tarde, para fazer também uma síntese, uma vez que eu tenho a incumbência de fazer conclusões que eu tenho que fazer. Na mesa que eu estive anterior a assistir, houve 3 conclusões, não é? E mesmo assim não por unanimidade, portanto 3 conclusões apenas por maioria, mas portanto aqui seria, vamos tentar aproximar-nos, para nos ultrapassar essas 3, e portanto dava se calhar pelas pessoas, enfim, pelos colegas que estão um bocadinho mais pressionados com o tempo a doutora Assunção Cristas, mas antes então disso, fundamentalmente o tema da autonomia universitária é incontornável tratarmos do tema na perspectiva do novo RGES, enfim, não sei se se pode chamar novo, na medida em que está apenas aprovado ainda pela Assembleia da República, que é de qualquer modo um passo importante no procedimento legislativo, mas, portanto, e há aí alterações importantes. As universidades têm, digamos, e as faculdades de Direito têm vivências diferentes da sua autonomia dentro das universidades. Por exemplo, a Faculdade de Direito de Coimbra talvez seja de todas as que aqui estão a que tem menos autonomia dentro do quadro da universidade. Não temos autonomia administrativa nem financeira, nem aquilo que agora se chama novo regime de autonomia de gestão, enfim, mas isso também nenhuma tem, isso será para o futuro. Mas, portanto, a autonomia pode ser vista nessa dimensão intra-institucional, portanto, dentro da própria de cada uma das universidades, ou na perspectiva, digamos, externa, e na relação da própria universidade, portanto, faculdade aqui enquanto uma unidade da universidade, na relação com os poderes, designadamente com o governo, enfim, que aqui o ator estaria numa dimensão mais dialética com as universidades e com as faculdades. Pronto, portanto, esta dupla dimensão, sobre isso lá para a frente diria também alguma coisa, mas então dava a palavra à senhora doutora Assunção Cristas para nos falar um pouco sobre isto. Obrigada. Muito obrigada. Eu não, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui, dizer do gosto de voltar à minha casa de origem, uma mesa presidida pela nossa casa de origem de todos, o Direito em Portugal, e, portanto, cumprimentando todas as faculdades aqui presentes, mas em particular a Universidade de Coimbra e também a Universidade de Lisboa, aqui os respectivos representantes das faculdades de Direito, mas também das faculdades mais jovens, Porto, Minho e também a Universidade Católica, e é um gosto de estar nesta primeira conferência do Conselho das Escolas de Direito em Portugal. E talvez, só para situar um bocadinho as reflexões que vou partilhar, elas nascem não de um conhecimento específico que tenho sobre a matéria. Eu não sou doutora no direito administrativo e, portanto, temos aqui o Sr. Pedro Gonçalves para nos dar depois certamente a sua visão cientificamente balizada, mas posso partilhar convosco a experiência de estar no Conselho da nossa faculdade, de Direito da Nova, enquanto vice-presidente. O presidente é sempre um elemento externo, e de perceber, e também no Conselho Científico, e de perceber as tensões que existem nessa dupla perspectiva, a perspectiva do nosso relacionamento enquanto universidade
com o exterior, e o exterior aqui leia-se o Governo, a Assembleia da República, no fundo o legislador que nos traz as regras, e depois dentro da própria Universidade Nova de Lisboa. Em relação à primeira dimensão, eu acho que se nós fizermos um find, aqui assim, uma busca rápida com a palavra autonomia, nós vamos verificar que está repleta, e portanto quer no RGES agora aprovar na Assembleia da República, e portanto no Vinha Folha vamos ver se depois devidamente promulgar e publicar. Quer na versão anterior, de facto, autonomia é uma palavra muito forte e também vem, enfim, alicerçada na própria Constituição, e esta ideia de que as universidades devem ser livres, por um lado, na expressão do ensino, da investigação, da transmissão do conhecimento, de criar as condições para uma aprendizagem efetivamente livre de todos os pontos de vista e com uma dimensão crítica, e, por outro lado, para que seja verdade, criar aqui uma ideia de autonomia, exatamente porque sem autonomia é muito difícil construir um espaço de liberdade para a produção de conhecimento e para a aprendizagem. Ora, isso é verdade, é tudo verdade. Depois eu acho que na prática nós temos muitíssima regulação e, portanto, entre um princípio de autonomia e uma prática de grande regulação de todos os detalhes da nossa vida, dos órgãos que podemos ter e que não podemos ter, e já não falo depois da parte toda da oferta educativa e da acreditação como controle de qualidade, que obviamente é necessário. Mas antes disso, da maneira como nos organizamos enquanto universidades e depois dentro de cada universidade, e este diploma que eu ainda não consegui ler com todo o detalhe, mas que vai obviamente na linha do anterior, não é sobre o que já existia, eu acho que tem esta nota de muitas regras, com certeza com uma preocupação também de alinhar aquilo que é a oferta pública de educação ao nível do ensino superior de todo o país, com uma preocupação de respeitar a igualdade no acesso, depois a igualdade na maneira como as coisas funcionam e, portanto, sendo uma oferta do Estado, embora não só, mas com uma grande expressão do Estado enquanto prestador de serviços de educação, há de facto esta preocupação na regulação que eu às vezes acho que é excessiva. Também faço aqui assim um exercício de humildade, porque a minha experiência também me diz que quando não há este detalhe, os setores reclamam por mais regulação e querem regras para que as coisas possam funcionar de forma igualitária e para não deixar aqui assim excessiva margem para situações que depois possam configurar ou ser medidas como sendo algum tratamento menos justo, menos igual, mas, por outro lado, essa excessiva regulação, eu sinto que, na prática, funciona como um travão ao próprio desenvolvimento das universidades, sobretudo quando nós comparamos com aquilo que se passa lá fora. Eu estava aqui assim a conversar quando cheguei com as pessoas que estavam aqui a preparar a sala e a dizermos interessante que era este conselho das escolas de direito portuguesas, porque na verdade o nosso referencial hoje cada vez mais é a Europa e o mundo e menos aqui o nosso pequeno pedaço isolado. A universidade, muito antes do que outras dinâmicas, cria pontes, cria laços internacionais e isso leva-nos a pensar que às vezes não se consegue ir tão longe porque há aqui algumas restrições. Eu acho que alguma coisa vai mudando e eu olho, por exemplo, para este artigo novo, este artigo 13A do Estatuto de Autonomia Reforçado das Unidades Urgentes, que é das próprias Unidades Urgentes dentro das universidades, mas obviamente isto acontece porque também há universidades com autonomia, permitindo e criando aqui alguma flexibilidade grande também para acomodar essa preocupação de inserção no mundo internacional cooperativo por um lado, competitivo por outro. Na segunda dimensão, focada pelo professor Pedro Gonçalves, da relação dentro da própria universidade, eu aqui posso partilhar a experiência de uma unidade orgânica que é
bastante pequena no contexto da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, nós temos uma casa com 9 escolas diferentes, temos as grandes faculdades de Ciências Sociais e Humanas e Faculdade de Ciência e Tecnologia, depois temos a Faculdade de Economia e de Gestão, a ESB, que cresceu muito, não era assim tão grande, mas que agora tem vindo a crescer muito e a robustecer também a sua presença naquilo que é a cena internacional e na sua capacidade de atração de estudantes. E nós, com o IMS também e outras, somos mais pequenos. Embora aqui nos mais pequenos também haja registros diferentes de mais, eu diria, mais vivacidade ou menos, enfim, e de um posicionamento um bocadinho diferente. E neste contexto nós sentimos a autonomia como algo muito importante e muitas vezes sentimos que gostaríamos de ter mais autonomia para podermos andar mais rápido que aquilo que às vezes é o conjunto das decisões tomadas no quadro de um Conselho Geral. Por outro lado, sentimos a autonomia também como um entrave de quando em vez. E porquê? Compreenderão que uma escola pequena com cerca de 120 alunos por ano que entram entre concurso geral e os concursos especiais. No seio do concurso geral, depois há os contingentes, mais ou menos 120 estudantes por ano e é o nosso objetivo de continuar com esta escala que nos permite uma grande proximidade. Depois, no ensino pós-graduado, nos mestrados, naturalmente, as coisas alargam, mas ainda assim isto significa ter mecanismos de suporte dos vários órgãos que não têm a escala suficiente para termos uma diferenciação e isso pesa-nos do ponto de vista organizacional, do ponto de vista financeiro, etc, etc. E, portanto, aí as escolas maiores ganham com essa escala. É, se quiserem, a pequena desvantagem de uma autonomia da qual nós somos muito defensores. E hoje, enfim, como é sabido, temos aqui alguma tensão dentro da própria Universidade Nova de Lisboa e essa tensão nasce desta visão mais ou menos centralizadora. Mais autonomia para as unidades orgânicas, mais liberdade para cada um poder andar ao ritmo que deseja e ao ritmo da novidade que quer introduzir, e aí as faculdades de facto são bastante distintas. Por outro lado, a importância de uma outra visão de ter as coisas mais alinhadas, mais centralizadas, mais dominadas, se quisermos, por uma reitoria que procura alisar aquilo que são as diferentes unidades orgânicas na própria universidade. Isso, por um lado, a marca nova é importante e às vezes, olhando com uma escala maior e olhando de fora para dentro, tudo parece muito pequenino quando se pensa que, de facto, o que nós devemos procurar posicionar-nos é no mundo europeu, é no mundo internacional, é com marcas fortes, com uma universidade forte no seu conjunto, portuguesa, com grande qualidade e com grande robustez, e estas coisas depois ficam assim, parece que destoam desse objetivo. Para esse objetivo é preciso ter uma marca forte, é preciso ter marcas fortes de universidades, como, por exemplo, aprender Direito em Portugal é algo relevante, pode ser numa qualquer destas faculdades, mas são todas boas, oferecem grande qualidade e isso é importante, essa marca ligada ao próprio país. Por outro lado, dentro da Universidade Nova de Lisboa, de facto há quem já tenha feito esse caminho mais rapidamente, há quem o procure fazer agora, há quem não tenha tanto interesse nesse posicionamento, ou enfim, dentro das escolas grandes, como é habitual, também há muita diversidade, também há muitos núcleos, há muitos departamentos que funcionam a ritmos diferentes e com objetivos diferentes e, portanto, esta preocupação de garantir uma marca forte e que se possa afirmar também internacionalmente e, ao mesmo tempo, dar autonomia às várias escolas para que possam progredir aos seus ritmos e aproveitar o posicionamento que já têm ou que pretendem vir a ter, é um aspecto muito relevante. E a propósito disso, e eu falava aqui no artigo 13A, que é um artigo novo do GIES, onde se diz esta coisa que eu acho que é bastante inovadora, de que é possível ter um estatuto de autonomia reforçada nas unidades orgânicas dentro de uma mesma universidade, que pode ir ao ponto de até ser reconhecido. É verdade que é excepcional e quando razões de relevante interesse público justifiquem, mas até pode acontecer que seja atribuída a personalidade jurídica de direito público a unidades orgânicas através de decreto-lei, ouvidos os órgãos da instituição. E eu creio que isto é uma janela
uma abertura que o RGES dá para, e falo aqui da experiência que tenho da Nova, mas se calhar existe também, certamente poderá existir noutras universidades, que é uma janela para poder acomodar esses diferentes percursos e diferentes ambições que as várias unidades orgânicas também vão revelando. E isso eu creio que é positivo, embora eu sou muito adepta de nós somos demasiado pequenos, nós aqui falo do próprio país, para não termos visões de conjunto e estratégias alinhadas. E, portanto, acho que estas ferramentas de flexibilização são importantes para dar espaço e espaço vital para que os percursos mais dinâmicos não se sintam, no fundo, de alguma maneira limitados por outros percursos que, pelas suas razões de ser, não podem ou não querem ser assim tão dinâmicos. E aqui as instituições têm a sua história única, cada uma das unidades orgânicas e cada uma das universidades, que justifica e que faz compreender todos estes processos, mas, por outro lado, esta preocupação de ter uma unidade que possa afirmar-se quer nacionalmente, quer internacionalmente. E aqui a escala conta, como nós sabemos, no mundo, em qualquer mundo, no mundo dos negócios, no mundo das instituições, a escala, o que significa com ela a capacidade de gerar impacto, conta bastante. E, portanto, se nós dividimos, no final estamos a gerar muito pouco impacto para muito poucas pessoas. E, portanto, entre estes vetores que são a cooperação, a necessidade de criar unidade e visão conjunta e marcas fortes, e idealmente ligadas ao próprio país e ligadas à Europa, porque depois já não é só o país, são as regiões onde estamos inseridos, e nós passamos a vida a dizer que a Europa foi perdendo para os Estados Unidos do ponto de vista académico e agora vai perdendo para outros locais. Basta olhar para os nossos estudantes e perguntar onde é que eles querem fazer Erasmus e fazer os seus intercâmbios. E Erasmus na Europa já é uma coisa que fazem, mas se não puderem ir para outro lado, se não conseguirem ir para outros lados, porque já não é assim tão apelativo e tão interessante. E, portanto, a dada altura, nós já não estamos só a falar de Portugal, já estamos também a falar da Europa e do nosso posicionamento enquanto universidades, enquanto unidades orgânicas das várias áreas do saber, neste mundo que é muito competitivo, mas que também só vive e só se pode desenvolver numa lógica cooperativa. E aí também há disposições novas para favorecer essa lógica cooperativa. E aqui, e vou calar agora, porque depois uma segunda volta, mas posso dizer-vos que, enfim, minha opinião, também de direito da Nova, mas também muito pessoal, que é cada vez mais as coisas terão de ser não só dentro das escolas de direito, mas para lá das escolas de direito e numa lógica de estudo muito interligada e muito interdisciplinar, mas sobre isso posso falar uma segunda volta. Muito bem, muito obrigado, doutora Assunção Cristas. Então, eu não vou fazer nenhuma síntese, enfim, do que acaba de ser dito, são ideias muito claras sobre a autonomia, e passava para a doutora Joana Coelho, pode ser? Sim. Sim, muito obrigada, Sr. Professor, muito obrigada aos demais colegas, também público, amigos. É sempre um gosto estar aqui em representação da Escola de Direito do Estado de Minho e, portanto, nessa qualidade, cumprimento-os a todos. Quando nós, enfim, primeiramente me desafiaram a estar em representação da Escola de Direito, o RGES ainda não. Estava em discussão, não era uma realidade. E, portanto, eu, em conversa com os colegas de painel, sugeri que fizéssemos uma abordagem a partir da liberdade académica. E porquê? Eu sugeri precisamente que o Parlamento Europeu, em abril de 2025, faz agora um ano, fez uma análise precisamente a um recuo que se está a sentir nos diversos Estados-membros no que diz respeito à autonomia universitária. Ora, isto a partir da liberdade académica, o Parlamento Europeu entendeu que era estrutural para a democracia, isto já vem desde o relatório para a democracia europeia de 2020, que foi publicado pelo Comissário Europeu de Comunicação, onde se entendeu que a liberdade académica está ao serviço de sistemas democráticos como aquele em que vivemos e que, inclusivamente, gerou um novo GIES que estamos aqui para discutir.
E, portanto, nessa senda foi-se tentar, de alguma forma, compreender de que forma é que nós concretizamos hoje o que é a liberdade académica nas suas diversas dimensões, para além daquilo que está no acervo jurídico-constitucional dos diversos Estados-membros ou até no próprio acervo do contexto da União Europeia, para depois entendermos quais é que são dimensões instrumentais à sua afirmação. E uma desses instrumentos para testar quão bem ou quão mal está a liberdade académica em prol de sistemas democráticos mais robustos, porque nós estamos a sentir necessariamente um recuo destes sistemas democráticos, foi precisamente testar vários indicadores. Intromissões externas naquilo que é a gestão académica universitária, mas a autonomia universitária em si mesma foi uma dos vetores que foi testado. E é particularmente relevante porque nesse relatório que foi publicado, Portugal está entre os 10% de países onde a liberdade académica está bem, está assegurada, está salvaguardada, o que me deixou particularmente contente com a realidade que ainda hoje entenho. No entanto, percebeu-se também uma coisa, que entre 2012 e 2022 a liberdade, a autonomia universitária teve um recuo, portanto, nas percepções daquilo que era ao serviço da liberdade académica, houve um recuo significativo. E, portanto, a partir disto, em simultâneo, nós vemos não só no nosso Estado, nos outros Estados, que levou inclusivamente à intervenção do próprio Tribunal de Justiça. Eu acho que é importante nós fazermos esta reflexão, porque hoje são outros, mas amanhã seremos nós. Verificou que na Hungria a primeira grande reflexão sobre o que é a autonomia universitária ao abrigo da liberdade académica. Tendo-se chegado à conclusão que a liberdade académica é muito mais do que isto que eu estou a fazer aqui, ou que nós estamos a fazer aqui, até estamos a ser filmados, isto está a ser difundido, vamos refletir isto em termos de medidas que podem ser eventualmente partilhadas com stakeholders, policy agents, enfim. É que se verificou, para além desta liberdade de expressão, de eu comunicar aquilo que investigo e de fazer alguém compreender aquilo que investigo, portanto, mais do que esta ligação intrínseca entre liberdade académica e liberdade de expressão, há uma liberdade, digamos, infraestrutural. Não é? Ou seja, eu tenho que ter as condições para desempenhar estas funções de ensinar, de aprender. E, portanto, tem de ter uma versão muito mais holística do que aquilo que nós podemos imediatamente intuir dos próprios textos de proteção de direitos fundamentais, enfim, do acervo dos tratados, da nossa Constituição e até do acervo que é da ligação entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais. Ora, aqui chegados, a realidade é que essas construções que nos foram chegando conseguiram fazer-nos compreender que a universidade funciona como uma plataforma para o discurso científico e como uma rede e uma infraestrutura para o pessoal docente, para estudantes e para financiadores. Ora, aqui chegados, de que forma é que este RGES, eu, tal como a professora Assunção Cristas, não consegui compulsar em tão curto espaço de tempo este texto ou todas as suas alterações? Mas tentei tatear, não por uma busca booleana, mas tentei tatear aquilo que são soluções que nos permitem, de alguma forma, percepcionar esta autonomia universitária em prol desta vocação mais holística de proteção da liberdade académica. E a realidade é que fui capaz de detectar, desde logo nos artigos relativos à estabilidade do corpo docente e da investigação, que hoje de manhã se discutia, não é? Que em instituições sempre subfinanciadas, nem sempre esta estabilidade do corpo docente e, sobretudo, a criação de massa crítica do corpo de investigadores é suficiente para garantir aquilo que se diz no próprio artigo, ele começa por aí, para garantir a autonomia pedagógica e científica das próprias instituições. Obviamente, os artigos relativos às autonomias, não é? A autonomia académica dos artigos 70 e seguintes do RGES, mas, na realidade, houve um artigo que sofreu apenas pequenas alterações, mas que me parece que podem dar cabimento a isto que eu estive aqui a equacionar, que foi uma pequena reformulação no artigo 19 do RGES, que veio permitir uma adequação da missão
das instituições de ensino superior a algo mais amplo, não é? De forma a promover uma participação ativa na formulação de políticas públicas para além daquele contexto nacional ou regional que já era anteriormente a salvaguardar, influenciando, criando-se também a esfera europeia e internacional. E aqui eu vou partilhar, contrariamente a muitos dos colegas, eu não tenho funções diretivas imediatas na Escola de Direito do Estado de Minha, sou diretora de um departamento, que é maior, Ciências Jurídicas Públicas, mas enfim, faço mais pontas de merceeiro quando vou ser refletivo dos colegas do que propriamente gestão estratégica da própria escola, mas ainda assim eu vou partilhar convosco aquilo que são, no fundo, desafios da própria Universidade de Minho. Eu estive muito recentemente envolvida num grupo de trabalho a propósito da dotação ou não, portanto havia uma grande dúvida de uma personalidade jurídica, de uma forma legal para a aliança universitária que é integrada pela Universidade de Minho. E, portanto, neste contexto, começou-se a verificar o quê? Que, a partir de um relatório de 2025 da Comissão Europeia, reconheceu-se um potencial transformativo associado à iniciativa das universidades europeias, onde se reconheceu a necessidade de equacionar formas legais de escopo transnacional adaptadas à realidade do ensino superior, sobretudo quando as figuras existentes de direito nacional ou direito europeu não conseguem dar resposta cabal aos problemas associados ao ensino superior. Neste contexto, inúmeras alianças universitárias, a Universidade de Coimbra também está numa que já tem uma forma legal, inclusivamente que serviu de pano de fundo também para este estudo. A realidade é que a Comissão Europeia avançou para uma figura de uma associação transnacional europeia, sublinhando que poderia trazer benefícios às alianças universitárias, visando facilitar cooperações reforçadas, mais densas, duradouras, flexíveis, transfronteiras, designadamente em quê? Não resolvendo problemas de pessoal ou de propriedade ou de responsabilidade, que é isto que agora as formas legais deste, daquele ou de outro Estado-membro permitem calcular, ou até as figuras do direito comercial de caráter transnacional. A realidade era que aquilo que é a promoção atual e que o próprio RGES também abre de graus conjuntos, de cursos conjuntos, poderem ter uma figura jurídica suficientemente agregadora para este escopo. Ora, esta iniciativa merece um acompanhamento ao abrigo da autonomia institucional das instituições de ensino superior. E parece-me que este artigo 19 dá abrigo a esta novidade, não é? Para encontrarmos soluções que respondam às necessidades, lá está, organizacionais, patrimoniais, de responsabilidade, mas, sobretudo, que sejam capazes de acomodar especificidades académicas e científicas, não é? Porquê? Porque se avançamos para uma solução deste tipo, nós não podemos ficar para trás, nós não podemos ficar a discutir corrigieiras nacionalmente e a nossa autonomia universitária do ponto de vista nacional, esquecendo a equação das nossas instituições de ensino superior, que já estão agrupadas em consórcios internacionais muito diferenciados, precisamente atendendo às suas especificidades. Nós integramos aquela aliança porque ela é composta por universidades de média densidade, mas com grande pendor tecnológico. Há especificidades que dizem respeito às próprias instituições de ensino superior. E, obviamente, para um conselho de escolas de direito portuguesas, parece-me que é sobretudo relevante discutir-se, a partir desta abertura que o artigo 19 apresentou, a possibilidade de nós influenciarmos decisivamente também aquele que será o caminho desta forma legal transnacional que está a ser, digamos, discutida, enfim, através do efeito Bruxelas, mas na qual nem todos podemos participar. Se me permitir, Sr. Professor, eu só ia dar uma nota, é mais uma nota se calhar para criar aqui algum ruído, mas que quando eu compulsava o RGES me gerou alguma dificuldade, não sei se os colegas também o sentiram, que diz respeito ao artigo 86 do RGES, que é a eleição do reitor, não é? Eu vejo com muito bons olhos o facto de haver um sufrágio em que eu possa participar, porque eu até hoje só participei nas eleições do Conselho Geral da minha universidade, mas depois, olhando para as percentagens de ponderação em relação às vários segmentos representados, não é? O corpo docente, os estudantes, os técnicos de apoio à gestão e, por último, os antigos alunos, a realidade é que me causou, não sei se aos colegas também causou ou não,
que ancorar numa percentagem de 15% e 20% a eleição nos votos de antigos alunos gerou particular dificuldade. Sobretudo porque, sobretudo comparado com aqueles que são os técnicos de gestão, os nossos estágios, não é? Técnicos de apoio a técnico administrativo e de gestão, pessoal técnico administrativo e de gestão das nossas universidades, a diferença entre uma e outra não é propriamente significativa, antes, pelo contrário, estas pessoas ficam subrepresentadas relativamente aos antigos alunos. É claro que também remete para aquilo que serão as medidas de concretização que cada instituição de ensino superior irá veicular, mas a realidade é que poderão também colocar-se problemas técnicos, não tanto de representatividade, mas problemas técnicos. Eu penso no caso da Universidade de Minho, nós neste momento elegemos os órgãos através de uma ferramenta tecnológica e-voting, online, e portanto, quem seria este universo de antigos alunos e de que forma é que nós, neste processo já tão avançado de digitalização, nos não poderia, digamos, acarretar um retrocesso, ou então uma diminuição daquele que é o universo que se pretende envolver neste processo, que são os antigos alunos. Obviamente, eu sou uma antiga aluna, mantive-me sempre muito por dentro daquilo que foi a minha instituição, ainda quando estive ligeiramente afastada, e obviamente que eu vejo os benefícios, não é? Que é uma possibilidade de abrir, de trazer porosidade às instituições relativamente àquilo que é a percepção externa das universidades. Eu até escrevi aqui da Universidade de Minho, perdoem-me, não é? Esta tendência. E também cria-nos, digamos, uma capacidade de podermos vir a fidelizar antigos alunos, coisa que por vezes nós temos alguma dificuldade em fazê-lo. Enfim, só queria partilhar, no fundo, estas ideias, fico à disposição de todos para aquilo que entenderem. Não sei se cumpri o meu tempo, Sr. Professor, muito obrigada. Cumpriu-se certamente e chamou a atenção para esse ponto muito importante da eleição do reitor e da subrepresentação do corpo técnico, e já agora, não mas também do corpo docente, que deixa de ter a maioria no Conselho e nos órgãos eleitos, claro. Muito bem, muito obrigado. E então, e também muito obrigado. Eu só perguntava à doutora Joana se é o artigo 19 mesmo, do Regies. É o 16, não é? Não. É o 19. Pronto, não, mas é só bom, É uma participação. Sim. Mas em organizações internacionais, então não estamos. Só para não. Pronto, tudo bem. Então deixamos para. E então, senhora professora Anabela Leão, dava-lhe a palavra, então. Então, a palavra toda sua, faça dela o que entender. Obrigada, Sr. Professor, e a sua pessoa, movimento com esta iniciativa das escolas cada vez refletirem sobre o papel do direito e o impacto que esta reforma vai ter, se tiver no ensino superior, um bocadinho da perspectiva das faculdades de direito. E, curiosamente, ligando a minha intervenção também um bocadinho à da minha colega. Achei muito interessante também começar pela parte da liberdade académica. Estava a referir o Conselho, a Assembleia de Veneza do Conselho da Europa, a Comissão de Veneza do Conselho da Europa publicou uma boa checklist, que é, no fundo, uma lista de critérios necessários do cumprimento do Estado de Direito. E termina com desafios, e um dos desafios é a educação cívica e jurídica, acentuando o papel das faculdades de Direito, em associação com a liberdade académica, na educação para o direito, para o Estado de Direito, para os direitos humanos, para a democracia, portanto, e basta ver a quantidade de iniciativas e livros que nós recebemos notícia diariamente para perceber que este é claramente um aspecto muito importante. Eu, pensando nesta revisão, neste repensar aqui para os CIEs, optei por, pelo menos para começo de conversa, pensar um bocadinho na questão também do que é a autonomia. E acho que há aqui algumas reflexões que eu gostava de partilhar com os colegas e com quem nos está a ouvir. Em primeiro lugar, pensar na autonomia implica levar em conta a natureza particular que as universidades têm, faz com que esta autonomia esteja também constitucionalmente protegida. Portanto, qualquer questão que nós discutamos em relação à forma como regulamos as universidades tem de partir seja da sua especificidade e da especificidade da sua função, seja das coordenadas constitucionais com que estas
estas figuras, estas universidades estão consideradas. Isto implica levarmos em conta os mandatos constitucionais da igualdade de oportunidades e da democratização do acesso ao ensino. A própria autonomia está consagrada na Constituição, portanto, está constitucionalmente defendida, associada à avaliação da qualidade do ensino e à participação democrática na gestão das comunidades e na definição das políticas de ensino. E eu acho que estas coordenadas são coordenadas essenciais, até porque, e como os meus colegas também já salientaram, esta autonomia é um contexto para o exercício e desenvolvimento pleno das liberdades de aprender e de ensinar, da liberdade de investigação e da liberdade académica. Portanto, nós não podemos pensar na autonomia se não pensarmos na autonomia ao serviço das pessoas que são, diria eu, que dão vida a este projeto que é a universidade. E apesar do próprio artigo constitucional cometer, o artigo 76/2, depois de cometer para a lei esta conformação destas autonomias, é óbvio que tem de haver aqui uma densidade constitucional, um nível de autonomia que se considere constitucionalmente protegido. E isso parece muito importante. E, curiosamente, ao ler um bocadinho sobre esta questão, encontrei dois dados que me pareceram interessantes. Por um lado, vendo os estudos da European University Association, verifiquei que em vários países europeus há uma densificação legal considerável do estatuto das universidades, portanto que há esta opção pela regulação, isto por um lado. E, por outro lado, que nas discussões que houve e continua a haver acerca das alterações do RGES, há sempre esta tensão entre os que entendem que é importante haver menos regulação ao nível da lei e mais autonomia em termos estatutários, e aqueles que entendem que deve haver bastante regulação ao nível da lei e depois, portanto, e consequentemente menos autonomia estatutária. Mas mesmo aqueles que entendem que se deve dar mais autonomia às próprias instituições para configurar a sua estrutura e os pelos e a sua missão, estamos todos de acordo em que há princípios constitucionais que têm que ser salvaguardados e que tem de haver, se calhar, aqui alguns quadros mínimos que sejam aplicáveis a todas as instituições que garantam aqui um patamar de igualdade. Mas, de facto, esse é um dado interessante. Verifica. Um dos aspectos estatutários importantes é a definição do sistema de governo, e o RGES densifica, de facto, com bastante precisão, o sistema de governo das universidades. E regula, apesar de começar, não é, por consagrar um princípio de diversidade, depois determina com bastante precisão a estrutura dos órgãos, a composição, a designação, mandatos. Portanto, no fundo, acaba por densificar bastante esta estrutura das universidades. Vendo, por exemplo, algumas propostas e alguma discussão que foi feita antes, verifica-se que havia, de facto, algumas expressões no sentido, ou alguma tendência no sentido da flexibilização, do reconhecimento de mais autonomia às próprias unidades orgânicas e da forma como estruturam o seu desenho institucional. Isso resulta, por exemplo, do relatório da Comissão Independente que fez a avaliação dos RGES de 2023 e do outro documento que também consultaram esta matéria. E há aqui algumas questões que iam sendo discutidas, digamos. Uma delas, a minha colega Joana já falou, era a questão da designação do reitor, ou seja, como pensar a escolha da figura do reitor. Mas também como pensar a figura do órgão do Conselho Geral, designadamente a composição do Conselho Geral e quem estaria ou não e em que termos representado no Conselho Geral, por causa da articulação do Conselho Geral do reitor, e depois também perceber como é que os dois órgãos, se o figurino que existe, se deve manter ou se devia de alguma forma ser repensado. Mas depois havia também outras questões aqui, por exemplo, revalorizar os senados, tentar que os senados estivessem previstos não em termos facultativos, mas como parte da estrutura e eventualmente com outros tipos de competências. E também pensar, por exemplo, no caso das universidades de fundação, na própria estrutura das universidades de fundação. Pois bem, deste ponto de vista, o modelo de governo previsto no RGES, tal como está, não sofreu, acho eu, alterações efetivas, mas há aqui novidades designadamente quanto à composição do Conselho Geral e quanto à questão da eleição
da eleição do reitor. E, de facto, o relatório da Comissão Independente de Avaliação dos GIEs 2023 dava conta de críticas várias ao modelo que está previsto nos GIEs, relativas à perda de democraticidade, concentração de poder e um afastamento que isto provocava nos membros das instituições que se sentiam, de alguma forma, menos envolvidos na vida universitária. Pois bem, quanto ao reitor, como a minha colega Joana já disse, de facto, houve de facto uma mudança. Nos termos do RGES, que ainda está em vigor, não é eleitos pelos Conselhos Gerais, segundo um determinado procedimento que depois está especificamente regulado, mas a verdade é que, por exemplo, de acordo com esse relatório da Comissão Independente de 2023, havia muitas vozes contra este modelo. E reivindicei designadamente uma maior participação na eleição do reitor. Não tinha necessariamente que ser uma eleição direta, como parece ser o que está neste momento no GIEs. Havia aqui outras possibilidades, por exemplo, alargar os órgãos que já são representativos, ou criar umas assembleias eleitorais alargadas com um tipo de legitimidade forçada que pudesse fazer a eleição do reitor, ou mesmo deixar aqui mais abertura para os próprios estatutos configurarem para as diferentes universidades, as formas de eleição. De qualquer forma, o que acabou por ficar, ou que está neste momento no artigo, na revisão do artigo 36, é que o reitor deixa de ser eleito pelo Conselho Geral e passa a ser escolhido por voto direito da comunidade académica, com aqui alguma margem de concretização depois. Só gostava de dar, sim, ainda estou no meu tempo, só que algumas notas sobre este processo. Quem acompanha o universo eleitoral? Sente-se investigadores de carreira, estudantes da instituição, pessoal técnico especialista em gestão e também esta novidade dos antigos estudantes da instituição, desde que existam e tenham direito a voto. Depois, há aqui na lei também dois critérios de ponderação que são referidos. É preciso que, quando se está aqui a pensar, quando se está a definir esta eleição, se cumpram dois critérios de ponderação: garantir o envolvimento e a participação dos diferentes corpos da instituição e o envolvimento e participação das diferentes unidades orgânicas. Portanto, isto permite, de alguma forma, também levar em conta a diversidade que existe no contexto da universidade. E depois, esta ideia de envolver os vários corpos da instituição concretiza-se em critérios de ponderação que não estão pré-definidos. O que se faz é deixar aqui intervalos que depois serão concretizados por cada instituição. Os votos dos professores e investigadores são ponderados entre 40% a 45%. Portanto, aqui, de facto, há uma diminuição da representação. Os votos dos estudantes entre 20% a 25%, pessoal técnico e administrativo 10% a 15%, e antigos estudantes 15% a 20%. A eleição é eleito o candidato que obtiver mais de metade dos votos expressos, prevendo-se a possibilidade de uma segunda volta se não houver maioria absoluta à primeira. Várias coisas que eu li apontavam no sentido do peso do corpo docente não dever ser inferior aos 50%, de facto, havia esse entendimento. Por outro lado, apesar de se ver com bons olhos a participação de membros externos, e aqui digo membros externos em sentido amplo, nós temos aqui são antigos alunos, não é? A figura dos membros externos que temos, por exemplo, nos conselhos gerais. Havia aqui também alguma flexibilidade. Também tenho algumas dúvidas quanto a esta solução. Porquê? Como é que se vai operacionalizar, por um lado, esta ligação aos antigos alunos? Claro que é positivo haver esta ligação aos antigos alunos, não vejo isso, pelo contrário, até resulta do GIE, que é importante que eles sejam parceiros também deste programa das universidades. Mas, aqui nós estamos a falar de membros externos, estamos a falar de antigos alunos em sentido estrito. Depois, também
Porquê os antigos alunos e não membros externos em geral, nesta lógica da abertura à sociedade civil? Também é uma questão, põe-nos a pensar um bocadinho no que é que deve ser o critério de legitimidade na designação do reitor. Quem é que deve participar nesta designação? Chegou-se a discutir também, a certa altura, a questão do mandato, se devia ser um mandato único, mas mais longo, por exemplo, 6 anos, ou se devia ser um mandato curto, mas renovável. Manteve-se a solução que atualmente está no GIES, 4 anos, mas com a possibilidade de uma renovação, e o que permite, é verdade, um escrutínio da atividade do reitor a meio, dando a possibilidade de uma reeleição. Portanto, este também é um aspecto que me parece importante. E, relacionado com este, também se repensou de alguma forma a relação entre o reitor e o Conselho Geral. O Conselho Geral passa a ter um mandato não de 4 anos, mas de 5, para haver aqui um desfazamento em relação ao mandato do reitor, e é também repensada a sua composição. O Conselho Geral era e é visto como um órgão representativo, composto por 15 a 35 membros, e eram considerando-se membros do Conselho Geral os representantes dos professores investigadores, estudantes, personalidades externas de reconhecido mérito não pertencentes à instituição, com conhecimentos e experiência relevantes para estes. Os representantes dos professores e dos investigadores eram eleitos pelo conjunto de professores e investigadores, constituindo mais de metade da totalidade dos membros dos júris. Dos membros do órgão, peço desculpa, os representantes dos estudantes deviam representar pelo menos 15% da totalidade dos membros. Os membros externos eram cooptados pelos demais, devendo representar pelo menos 30% da totalidade dos membros do Conselho Geral. E admitia-se ainda que os estatutos previssem a inclusão no Conselho Geral de membros eleitos pelo pessoal não docente e não investigador, para mandatos de 4 anos, como eu dizia há pouco. Pois bem, um dos aspectos que também era apontado numa possível revisão do GIES era o de repensar aqui esta composição, mesmo até chegou a pensar se aumentar o número de membros. Mas, afinal, o que é que mudou neste texto que agora foi conhecido? O Conselho Geral é composto por um número ímpar de membros não inferior a 15, não superior a 35, mas agora é integrado por docentes e investigadores de carreira, estudantes, pessoal técnico especialista em gestão, isto é uma novidade, portanto passa a estar integrado no Conselho Geral obrigatoriamente, e personalidades externas de reconhecido mérito. Manter-se esta ligação às comunidades externas, aliás, em linha com o que é a prática europeia, onde até com mais peso é frequente encontrar-se esta representação externa nos órgãos de governo da universidade. Os docentes e investigadores de carreira são eleitos e devem constituir pelos docentes investigadores e devem constituir 40% a 45% da totalidade dos membros do Conselho Geral. O seu peso aqui claramente diminui no Conselho Geral. Quanto aos estudantes, o limiar mínimo de representação subiu, era fixado em 15%, agora devem constituir entre 20% a 25%. O pessoal técnico deve constituir entre 15% a 15%. E os membros externos são cooptados por maioria absoluta e devem constituir 15% a 20% da totalidade dos membros do Conselho Geral. Diminui o seu peso aqui em comparação com o anterior. Nas universidades de fundação, como é o caso da Universidade do Porto, nós temos ainda que ter em conta um órgão que é o Conselho de Curadores e que tem também uma importância, para além dos outros órgãos da estrutura da universidade, uma importância também muito importante, uma importância muito grande no próprio desenvolvimento da atividade institucional. Dei 2 notas acerca do que é que mudou. O que é que não mudou? Não se repensou, por exemplo, não teve aqui visibilidade aquelas propostas no sentido do reforço do papel do Senado. Densificou-se também, por exemplo, a figura do provedor do estudante, portanto, houve aqui também depois algumas mudanças interessantes em termos da configuração institucional. Uma nota só para terminar. Também há aqui alguma mudança no que diz respeito, do ponto de vista interno, em relação à organização das próprias unidades orgânicas, porque
O artigo 97 e o artigo 80 do GIES continuam a referir-se à questão da organização interna, mas parecendo agora, com alguns dos aspectos relativos ao órgão colegial representativo deixaram de estar previstos do texto do GIES, parecendo agora deixar aqui talvez maior amplitude para os estatutos das próprias unidades. E numa primeira ronda visto que eu gostava de partilhar, obrigada. Muito bem, muito obrigado. Só uma nota relativamente a esta alteração do RGES, na parte em que, na verdade, os professores, acho que as duas grandes novidades são essas, são, por um lado, de facto, a abertura da eleição do reitor a pessoas que não são, digamos, não estão atualmente na instituição universitária, não estão no momento da eleição, portanto, são membros externos, digamos assim, não têm nenhuma ligação institucional à universidade. E, por outro lado, de facto, a perda da importância e do peso dos professores, dos docentes. De facto, isso é assinalável. O único órgão que passa a ter uma representação, enfim, exclusiva dos professores é o Conselho Científico das Unidades Orgânicas, todos os outros são partilhados, o Conselho Pedagógico é igualdade com os estudantes e o Conselho Geral em perda dos professores relativamente aos outros corpos. E, portanto, acho que este facto não deve passar despercebido do que significa uma universidade para o legislador, do ponto de vista do peso e do que significa a presença do corpo docente e de investigadores. E depois com essa nota também muito importante, notada agora pela doutora Anabela Costa Leão, sobre o silêncio relativamente às unidades orgânicas quanto ao modo de eleição do diretor e quanto à omissão sobre uma Assembleia Representativa, sobre a existência de uma Assembleia Representativa. Tenha o aspecto positivo, diria, de ser, digamos, um reforço da autonomia estatutária da própria unidade orgânica e a universidade, mas também dá um sinal de que, na verdade, a Assembleia Representativa não é, e portanto, mais uma vez, sem se perceber, com perda, talvez, da posição dos docentes. De facto, acho que é o grande ponto, digamos, central, eu diria, esta alteração do RGES, de um ponto de vista, numa síntese, em 2 pontos, diria, alterações significativas no modo de eleição do reitor com abertura ao exterior, à universidade, embora com algum vínculo, uma vez que estamos a falar de antigos alunos, e depois é preciso perceber como é que se vai recortar esse conceito de antigos alunos, isso está devolvido para a autonomia estatutária, e depois a perda dos docentes. Eu acho que este ponto não pode, nós que somos docentes, não podemos, eu não estou convencido de que a universidade não é essencialmente os professores. Não estou convencido que não seja, pode ter edifícios imponentes, pode ter um corpo técnico absolutamente espetacular, pode ter antigos alunos posicionados nas carreiras mais fantásticas do mundo e do país, mas os professores são o centro do dia-a-dia da universidade, do meu ponto de vista. E, portanto, esta perda que poderia ir até 40% do peso dos professores na eleição do reitor, acho que é quer dizer, não é um processo, é uma ruptura. É uma ruptura, mas é uma ruptura, digamos, mesmo histórica, porque nunca aconteceu isso no país. Portanto, posso só fazer um comentário sobre este ponto, porque eu acredito que não vou conseguir estar na segunda ronda. Então, tem... Ainda não estamos na primeira. Ainda não estamos na primeira. Mas a declaração que estas vai ser só por isto, porque este ponto do reitor eu tinha guardado exatamente para a segunda ronda, mas achei que iam ser mais curtas as intervenções e estou a ver que não vou conseguir chegar à segunda ronda. Só para dizer 2 coisas sem querer tomar muito tempo e porque quero ouvir os colegas que ainda faltam. Mas um ponto para mim essencial é perceber como é que isto se operacionaliza. E, enfim, numa faculdade que tem 27 anos como nós, descobrir os alumni já é um desafio. Mas eu olho aqui para as faculdades que estão ao meu lado e eu pergunto à Universidade de Coimbra e à Universidade de Lisboa como é que vão definir o colégio eleitoral. E isto, para mim, tem um risco que toca com os aspectos que foram aqui trazidos também do ponto de vista da liberdade e da autonomia ligada à liberdade académica, universitária, etc. É que
muito facilmente isto leva o poder de eleição do reitor para fora do âmbito universitário e leva com risco, porque há experiências tradicionais que mostram isso, leva para o domínio do combate político partidário. E eu acho que esse é o grande risco desta mudança no RGES. Não é só, é também o sistema dos professores, não é só a questão dos alunos, mas é tudo junto. Quem é que chega aos alunos que são milhares com capacidade de fazer uma campanha, de mobilizar, etc, etc. Como é que se chega a essa capilaridade na nossa sociedade? E, portanto, eu vejo aqui um risco muito significativo a despontar, que vai tocar exatamente no ponto inicial que todas nós referíamos, que é o da liberdade ligada à autonomia universitária. E com isto me calo para ouvir com atenção. Mas só um ponto em relação a este ainda, quanto à eleição do reitor, é curioso verificar que só com esta alteração, só com a aprovação da lei na passada sexta-feira, na Universidade de Coimbra aproximam-se as eleições, enfim, ainda está por perceber se vai ser de acordo com o antigo modelo ou com o novo modelo, veremos. Eu sou apologista que seja com o novo modelo, implica-me. Sim, só estou há muito tempo. Pois, mas tem que se esperar, A minha tese é que tem que se esperar e tem que se fazer alteração. Para mim seria impensável que a Universidade de Coimbra elegesse o novo reitor em fevereiro do próximo ano, com esta lei em vigor que diz que deve ser assim, com a lei de 2007. Quer dizer, seria uma coisa impensável. Aqui com a professora Joana, seria impensável, mas isto vai ser, quer dizer, para professores de direito público vai ser um extraordinário. Vai Vai perceber como é que se organizam os estatutos que asseguram a representatividade mais a representatividade das unidades orgânicas. Mas é curioso também acrescentar só aqui um ponto, e dou já a palavra a quem não usou ainda, mas para acrescentar um ponto que pode-me esquecer em relação ao que acabou de dizer a doutora Assunção, que dizer que também muda o perfil dos candidatos a reitor. E isto muda o perfil dos candidatos a reitor. E era esta nota, só o facto de na sexta-feira ter sido aprovada esta lei na Assembleia da República, já em Coimbra, criou movimentações de personalidades que eu diria no regime anterior não se candidatariam, mas neste regime já é capaz da coisa funcionar. Portanto, isto também altera tudo. Mas pode ser para bem, não estou a dizer que seja para mal, e quanto mais candidatos, melhor. Professor Pedro Garcia Marques, com uma experiência diferente, uma organização diferente, mas então sobre a autonomia da Universidade e a autonomia da Universidade Católica Portuguesa é um caso especial. Por acaso não estava preparado para falar especificamente dele. Não, eu sei, então, Falarei dele. mas ocorre que é especial. É verdade, quando você essa discussão, penso de facto como é um caso especial, realmente. Autonomia concordatária, não é? Que isso é uma coisa mais... Exatamente, é um particular. Mas talvez esta intervenção inicial e breve partiria precisamente de algumas das dificuldades que estão agora a ser identificadas para colocar a coisa nos termos da compreensão do conceito de autonomia universitária, nos termos em que ele possa ser entendido por qualquer universidade portuguesa, falarmos, sejam elas públicas, privadas, ou até esta privada concordatária que se quiser, isso depois na concretização, depois falar porventura da Universidade Católica. Mas realmente, onde achei interessante, no que aqui discutimos, foi precisamente de por vezes, passarmos um pouco por cima das palavras e às vezes não nos termos nelas. A autonomia universitária é garantida constitucionalmente para todas as universidades, sem qualquer distinção. E o que é garantido? Garantido a autonomia, ou seja, no seu sentido etimológico, a liberdade da entidade que beneficia dessa autonomia de definir uma regra para si própria, de definir a sua própria norma. E, portanto, é neste contexto que a autonomia universitária, na minha perspectiva, deve ser entendida ao fim da regra. O que aqui corre é, no fundo, a pergunta, mas essa possibilidade de se definir a sua própria norma é definida em função do quê? Em função de que propósito? E dos termos constitucionais, eu diria que o propósito para cumprimento dessa autonomia resulta do exercício das liberdades fundamentais de aprender e de ensinar. E é aqui que toco na questão que o seu professor levanta, não é? O papel da representatividade dos professores, na medida em que eles utilizam as liberdades. A liberdade de aprender, que passa pela liberdade académica, seguramente, e a liberdade de cátedra, mas por essa via, e porque fazem parte de uma comunidade universitária do mesmo claustro académico, estão vinculados ao dever
de fazer cumprir a liberdade de aprender, ou seja, de um vínculo para os membros do corpo discente, entenda-se particularmente os alunos, de naquilo que oferecem, com plena liberdade de ensinar, ir ao encontro daquilo que os alunos procuram no exercício dessa liberdade constitucional. E é isso que leva a que a universidade e as suas faculdades em particular, desde a sua origem, se entendam como comunidades que exercem esta liberdade, que só existe neste espaço universitário, enquanto ele é distinto e, neste sentido, livre em relação a outros elementos daquilo que nós chamaríamos do Estado. É isso que tem permitido que o museu, que a universidade enquanto tal, tenha resistido. E tenha resistido a todas as vicissitudes políticas das comunidades nacionais em que se integram. Porque, na verdade, não se confundem com essas comunidades nacionais e não se confundem porque a sua missão tem a ver com esta liberdade particular e daí com aqueles professores e o que é problemático, enfim, nestas normas no que respeita a este ponto específico. E, portanto, isto leva-me a dizer que a própria mudança dos nomes, por vezes, pelo menos eu considero problemática. A insistência em falar-se de unidades orgânicas. Naturalmente que unidades orgânicas pode ser uma forma de designar aquilo que são faculdades, mas os nomes importam. Estas unidades orgânicas, que chamamos faculdades, não são porque são unidades orgânicas. Elas são faculdades e por isso se organizam de uma forma que é dotada de alguma oportunidade. Mas enquanto faculdades são esta mesma comunidade daqueles que exercem essa liberdade. E, portanto, o que é que isto significa na prática? Muitas coisas, mas na nossa troca de mails, falar aqui particularmente no fundo daquilo que resultou, ou na história daquilo que resultou do atual artigo 47 do 3, no que respeita às universidades, porque como dentro do 49 no debate quanto a politécnicos, que no fundo que diz hoje é relativamente, eu digo anóbio, se calhar até anóbio e nesse sentido também consensual, mas tem de facto uma história que passou inicialmente pela ideia de que, por opção estratégica, que neste caso seria do Executivo e por essa ideia do Estado, naturalmente, passou pela Assembleia da República, seria de admitir que se impusesse às universidades e com isso às suas faculdades a proibição de contratação de professores em determinados contextos, que no fundo tem a ver com a exclusividade da carreira na mesma instituição. E isto levou-me a discutir, a pensar em que termos é que isto era compatível com o tal da autonomia académica, porque se em causa está a possibilidade de criar uma própria norma em função destas liberdades, desde que em causa estivesse instituições universitárias e com essas faculdades, que na política que definissem o acesso à profissão e de contratação procurassem excelência no ensino e na educação, isto significaria que deveriam ter total liberdade, cumpridas estas liberdades e outros princípios que foram falados, de democraticidade, de igualdade de oportunidades, de transparência e por isso também de liberdade de acesso, mas cumpridas essas condições, deveriam ter a possibilidade de definir quem contratariam para, nessas universidades, poderem ensinar. Ou seja, o que me pareceu foi que houve ali, de facto, uma dificuldade de compreensão do sentido da autonomia académica na versão original. Mas o que temos hoje mostra-nos algo que eu julgo que neste Conselho de Faculdades, porventura, se tem que começar a pensar. Que é isto. As universidades serão autónomas, exercem a sua liberdade, mas essas liberdades dependem das condições materiais e infraestruturais para as poderem exercer. E as universidades públicas, por definição, na medida em que são propriedade do Estado, se quisermos, mas porventura todas as demais, que por via, por exemplo, de fundos de investigação, acabam por depender também do Estado, podem estar, do ponto de vista material, dependentes das opções que o Estado toma para elas. Que não passam só pelo RGES, passam também por opções de natureza estratégica. Eu julgo que todos nós temos a experiência na relação com o FCT, mais ou menos problemática, que depende de vários casos, o peso que têm opções de natureza estratégica, que não são definidas pelas universidades, mas não só as moldam, como muitas vezes definem a própria sobrevivência de programas, de projetos, sejam projetos de centros de investigação, como de próprios doutoramentos individuais. Isso, obviamente, tem impacto no futuro das faculdades. E, portanto, o meu desafio é este: ultrapassar este risco, julgo eu, em relação à autonomia universitária, de se proibir o acesso à profissão por via de opções legislativas definidas no Executivo e agora seria por via do Parlamento, se as normas tivessem mudado. A pergunta que eu coloco é se a sua substituição por incentivos positivos à mobilidade se não representa uma oportunidade
E é necessário pensarmos seriamente nesses incentivos e os tomarmos em mãos e definir-los de formas efetivas e os concretizar sob pena de eles um dia serem definidos por via de regras de financiamento, ou seja, serem definidos por imposição de um Estado, que com certeza, pelas melhores intenções, pretende montar as universidades à imagem daquilo que entende que elas devem ser no futuro. Nestas universidades é a comunidade de professores e de alunos, em particular dos professores, seria importante que os professores tomassem esse desafio em mãos agora e assumissem a margem de liberdade que ainda têm para definir o seu futuro, sem a deixar nas mãos de outros. É só isto. Muito bem, muito obrigado. Sr. Professor, e então, para terminar, dono da casa. Muito obrigado. Da casa. Eu começo exatamente por aí, não é? Enfim, reiterar os agradecimentos que o professor Eduardo Vera Cruz já aqui fez a todos pela presença na Faculdade de Direito de Lisboa, aos antigos estudantes, não é? Que mantêm essa ligação aos antigos estudantes. Vai votar no próximo reitor. Vai votar no próximo reitor. E, portanto, reiterar esses agradecimentos, dizer que são sempre bem-vindos e desejar também as maiores felicidades à nova instituição. Realmente é importante que haja um fórum para podermos conversar sobre o futuro das nossas universidades em geral e das faculdades de Direito em particular. Em segundo lugar, como, usando aquela imagem que já todos deram, já tudo foi dito, vou dizer, no fundo, as mesmas coisas de outra forma. O conceito de autonomia universitária, começando talvez por aqui, foi expresso na Constituição de 1976 e depois objeto de uma pequena alteração na revisão constitucional de 1997, com o acrescento do inciso que a autonomia universitária é um valor constitucional sem prejuízo da avaliação das universidades. Portanto, eu redigi essa proposta, que depois foi adotada pelo Parlamento, e continuo a pensar que esse é o sentido fundamental da autonomia universitária. Ela poderá ser limitada, mas o limite é um limite de natureza, de um lado, institucional, mas do outro lado também um limite de natureza científica. Aquilo que eu me tinha proposto falar, mas deixarei para o último, um tópico, enfim, final do último minuto, é sobre a acreditação, que na prática é talvez tem funcionado como um grande limite à autonomia científica das nossas instituições. Mas, definido as regras do jogo, depois há dois outros momentos importantes na configuração, do lado constitucional, mas do outro lado, Constituição na prática, do outro lado, institucional, que foi a Lei de Base do Sistema Educativo, que tem agora também, de novo, pequenas alterações por força da lei que aprova o regime, mas também aprova as alterações à Lei de Base do Sistema Educativo, e, do outro lado, a antiga Lei da Autonomia Universitária de 1988. E a Lei da Autonomia Universitária era uma lei verdadeiramente de base. E a ideia central dessa Lei da Autonomia Universitária é que não é preciso mais nada. Era, enfim, meia dúzia de artigos, e a ideia era de remeter para a autonomia das universidades, e desde logo para a sua autonomia estatutária, a primeira dimensão da autonomia, a concretização desse regime de autonomia. Esse regime de autonomia valeu, e bem, para a consolidação das grandes universidades portuguesas, as mais antigas e as novas, por exemplo, ou a Universidade Nova, entre outras. Foi uma lei extremamente valiosa para o progresso das universidades e para o sentido institucional da autonomia. Mas permitiu também uma grande diversidade de modelos organizativos das universidades. Universidades mais antigas, como a Universidade de Lisboa, chamada a clássica, com uma grande autonomia das suas faculdades. E, portanto, um modelo federal, diria um modelo federal perfeito. Na verdade, a autonomia das unidades orgânicas replica ao nível das faculdades a autonomia da própria universidade. Na prática, tudo estava delegado nas faculdades ao nível não só da Universidade de Lisboa, mas também da Universidade Técnica, e isso manteve-se com a fusão. Claro, com a fusão das duas grandes universidades de Lisboa, grandes, temos quantitativo, gerou-se uma unidade ainda mais difícil de gerir, uma universidade ainda mais difícil de gerir. Mais de 50 mil estudantes, enfim, milhares de professores, de funcionários. Na prática, aquilo que nós temos é que as faculdades são hoje, as faculdades dentro da Universidade de Lisboa são pequenas universidades.
toda essa dimensão da autonomia da universidade está delegada nas faculdades. E, portanto, eu penso que aqui é a grande alteração em relação a todas as outras universidades aqui representadas, não é? Em que isso não acontece, diria, não acontece de todo. Portanto, isso, do ponto de vista de gestão, temos aqui o diretor executivo, é um quebra-cabeças, não é? Porque a universidade, a faculdade tem que gerir diretamente muitos dossiês de enorme complexidade técnica, por exemplo, da acreditação e outros, que, de um modo geral, estão centralizados nas reitorias das outras universidades portuguesas. E, portanto, é a primeira dimensão dessa autonomia, a dimensão estatutária, mas essa autonomia estatutária vai muito na cultura institucional das universidades e, no caso das universidades mais antigas, uma cultura institucional, evidentemente, secular, no caso da Universidade de Coimbra, no caso da Universidade de Lisboa, mais de 100 anos. E essa cultura institucional, então, muito assente na autonomia das faculdades. E isso mantém-se, diria-se, este enquadramento manteve-se no RGES de 2007. O motivo principal da alteração, no fundo, da lei da autonomia universitária, isto é, a razão pela qual foi necessário repensar a alteração da lei da autonomia universitária, teve que ver, de algum lado, com algumas consequências dessa ampla autonomia que estava prevista na lei da autonomia universitária. E depois também com outro aspecto que era cada vez mais relevante, que era, efetivamente, atribuir às universidades privadas o mesmo estatuto que era atribuído às universidades públicas. Portanto, eu colaborei na preparação de um documento, que foi falado hoje de manhã, depois foi vetado pelo Presidente da República, enfim, no fundo era um embrião do atual RGES e também da Lei de Graus e Diplomas. O RGES, a sua primeira versão, a versão agora alterada, veio, então, fazer um corte radical com o modelo antigo da Lei da Autonomia Universitária, que era o da eleição do reitor por uma mega assembleia universitária. Portanto, uma assembleia que era o funcionamento prático das universidades dificilmente gerível. Uma organização com dezenas de pessoas que tomava as decisões estratégicas da universidade e que era absolutamente ingerível, sobretudo nas grandes instituições. Portanto, era necessário, de alguma forma, rever o modelo que estava em vigor e criar um modelo alternativo. Esse modelo alternativo, enfim, no fundo, foi adotado com esta lógica do abertura ao exterior. Até essa abertura ao exterior levou à criação do modelo dos Conselhos Gerais. Pessoalmente, esse modelo não foi bem pensado desde o início e criou realmente um profundo desenraizamento, diria, um alinhamento de grande parte da comunidade académica em relação ao funcionamento dos Conselhos Gerais. De um lado, era um modelo que não tinha tradição, e podia-se criar essa tradição, mas aquilo que trouxe consigo foi, em contrapeso radical com o modelo anterior, realmente um modelo que já trouxe um grande alinhamento em relação ao reitor. Na prática, criou uma eleição indireta do reitor. O reitor deixou de ser eleito diretamente pela comunidade académica para ser eleito indiretamente através de um Conselho Geral que era constituído já por si por representantes que eram eleitos por professores, estudantes e, enfim, uma dimensão muito pequena também pelos funcionários. De alguma forma foram os ensinamentos sobre o mau funcionamento dos Conselhos Gerais que justificou, está bem presente, como foi dito, não é, pelos relatórios da Comissão Técnica e por outros, não é? Diria, mas é uma conclusão geral, enfim, uma opinião generalizada de que era necessário rever o modelo, é esta revisão que agora entrará em vigor em 2026. Riscos e vantagens que este novo modelo vai trazer. Alguns dos riscos já foram tidos, não é? De novo, não apenas um adiamento, mas, na verdade, a criação de um modelo que afasta os professores da maioria. Isso, do ponto de vista simbólico, claro, é uma opção que é assumida pelo legislador, mas que tem inevitavelmente muitos riscos. O peso dos antigos estudantes, claro, vai trazer uma dinâmica, vamos ver qual é que ela vai ser, mas conto só esta pequena história. Não consigo lembrar bem, mas cerca de 2010, 2011, eu fui o presidente da primeira Assembleia Geral, fui presidente da Assembleia Geral da Associação dos Antigos Alunos da Universidade de Lisboa, que nunca tinha existido.
E lembro-me do drama que era conseguir ter 10 pessoas numa reunião de uma Assembleia Geral. Não havia tradição na Universidade de Lisboa deste tipo de organizações, enfim, associações de antigos alunos, porque os alunos, quer a Universidade de Lisboa antiga, quer a Universidade Técnica, têm uma ligação às faculdades. Mas as faculdades também não tinham, ao contrário de Coimbra e de outras instituições, também uma grande tradição de manter ativos, não é, os seus antigos alunos. Portanto, é sem dúvida uma boa ideia trazer os antigos alunos para a vida académica. Bem sabido, em muitas universidades, todo o mundo anglo-saxónica, são uma importantíssima fonte de financiamento das universidades. Talvez isso tenha sido o modelo, foi sem dúvida um dos motivos de inspiração para este modelo. Mas, de facto, nas universidades, diria mais antigas, essa ligação dos alunos com a universidade perde-se no momento em que os alunos terminam os seus cursos. É bom que se mantenha essa ligação, mas lembro-me, e agora os aspectos até de praticabilidade, quando se tentava elaborar as listas para a constituição dos antigos alunos, depois lá vinham todos os problemas da proteção de dados, para podermos aceder às listas dos antigos alunos, para podermos dizer aos alunos que há uma associação, né, de que podem fazer parte e até há benefícios económicos para os alunos que pertencem à associação. Portanto, há toda aqui uma dimensão, de um lado, diria, boa, de trazer antigos alunos para, outra vez, de volta à universidade, mas há depois dimensões de praticabilidade que vão ser um quebra-cabeças para todas as universidades, e aí colocando o risco, realmente, como já foi bem sinalizado, de manipulação desse corpo eleitoral, que tem realmente uma representação muito alargada, eventualmente, aqui dos colegas de mesa, uma sobre-representação em relação à sua dinâmica. Mas, portanto, os pontos centrais, no fundo, foram estes, não é? Nós temos vindo nas últimas dezenas de anos a conhecer vários modelos de organização estatutária das universidades, remetendo o essencial para a autonomia estatutária das universidades, e essa autonomia estatutária tem vindo a permitir realmente modelos muito, muito diversos de organização interna das universidades. Por exemplo, o modelo interno aqui da Faculdade de Direito é muito distinto do modelo da Faculdade de Letras. Basta atravessarmos a rua e vamos verificar que o peso institucional dos alunos é muito maior aqui na Faculdade de Direito, no Conselho Académico, no Conselho de Escola, do que na Faculdade de Letras e nas outras universidades de Lisboa. Noutras universidades, penso que Coimbra, também na Faculdade de Direito, há uma cota para professores catedráticos. No Conselho Científico, na Faculdade de Direito, não há uma cota para professores catedráticos. Portanto, saber se esta dimensão organizativa devia ser objeto de uma regulamentação unitária por via legislativa, isso é um outro problema. Realmente, nós sabemos que, quer na vida das universidades, quer na vida das faculdades, podem gerar situações de bloqueio institucional. E elas já aconteceram no passado. Enfim, não há nenhuma garantia de que não aconteçam no futuro. O primeiro bloqueio institucional vai ser a própria aprovação dos estatutos, na sequência desta alteração, e as novidades são tantas, e o modelo é tão complexo, não é, na representação dos corpos, e depois na ideia de que as unidades orgânicas também têm que ter um mínimo de representação, que, enfim, a própria elaboração dos estatutos é um quebra-cabeças, vai ser fantástico para os professores de direito público encontrarem as soluções adequadas para este quebra-cabeças da natureza institucional. No essencial, todas as outras vertentes da autonomia não são beliscadas. Portanto, os aspectos essenciais, diria, que estavam configurados na Constituição de 76, que foram objeto até de uma jurisprudência constitucional já relevante. Todos esses aspectos continuam inteiramente salvaguardados, não há qualquer alteração na autonomia das instituições, na criação dos cursos, na sua autonomia pedagógica também, sobre os métodos de ensino e de aprendizagem. E, portanto, tudo aquilo que, de alguma forma, constitui a riqueza destas nossas faculdades, foram bem descritas nos painéis da manhã, pelo menos no painel também onde estivemos, não é, sobre planos de estudo. Nada dessa riqueza é alterado por este novo GR. Portanto, isto é, sem dúvida, um bem.
Fica só como última nota, portanto, meu último minuto, a questão da questão da acreditação. Realmente o modelo da acreditação, a meu ver, foi mal pensado desde a sua raiz. O essencial da missão da agência da avaliação e acreditação é a avaliação. Tarefas de acreditação são tarefas de natureza administrativa. São tarefas, diria, que não podem relevar de um confronto com a autonomia das instituições. E quem já teve experiência de gestão, já tive, nomeadamente aqui como presidente do Conselho Científico da Faculdade, muitas vezes vê-se confrontado com a ideia de uma proposta de reforma de planos de estudos que é aprovada amplamente, não é? Discutida, às vezes discutida de forma dramática, não é? Nos nossos conselhos científicos, e que depois tem uma ponderação de 3 pessoas da parte da agência, tendo que essa ponderação, por vezes, é completamente distinta daquela que é decidida para outros casos similares, porque o painel de avaliadores é diferente. Portanto, na história da adequação do curso de licenciatura em Direito da Faculdade de Direito de Lisboa ao processo de Bolonha, a resposta que nós recebemos da agência é que nem pensar em cadeiras anuais. Tinha que ser semestralizadas. A opinião da maioria dos professores era no sentido de manter a anualização das disciplinas nos primeiros anos, não é? Com, em qualquer dos casos, uma opinião forte dos professores, não era consensual, de que devia caminhar inteiramente para a semestralização. Mas sabemos, não é, que houve outras universidades onde se mantiveram as cadeiras anuais e isso não constituiu um problema. Portanto, pergunta, não é? Deveria, a esse respeito, haver umas guidelines que pudessem, de alguma forma, estabelecer regras de jogo sobre este ponto. Eu penso que, fica por isso este último desafio, esse repto não tem respostas, é apenas um questionamento a esta estrutura que agora é criada, de um conselho de escolas de direito, se não valeria realmente estar a pensar nessas guidelines, nesses modelos, enfim, sem prejuízo da autonomia das universidades, portanto, também das suas unidades orgânicas, pudessem de alguma forma estabelecer regras de jogo, de forma a evitar este casuísmo de apreciação da parte de painéis diversos de acreditação dos cursos. E nada melhor, nada mais representativo da ciência e da boa investigação que faz nas universidades portuguesas do que, evidentemente, aquele que está representado nas universidades, das faculdades de Direito deste Conselho das Escolas de Direito. Muito obrigado. Enfim, terminou então a primeira ronda. Eu dava a palavra, não foi feito isso no painel que estive amanhã, mas para quem queira usar, também do lado de quem está a ouvir, se for o caso. É ou não? Eu já agora voltava a dizer uma presença de hoje. Eu vou só colocar aqui um tema que me parece bastante relevante, que é a questão financeira, da autonomia financeira. Como é que, sabemos que o orçamento é fixado por uma entidade externa às universidades, como é que é possível garantir uma autonomia das universidades quando o seu orçamento é criado por uma entidade externa, neste caso o governo? Existe alternativas a este modelo? Houve um painel sobre financiamento hoje, houve um painel sobre financiamento do ensino superior, mas claro, não há autonomia, costuma dizer-se que não há autonomia sem autossuficiência financeira, autonomia financeira, não tenho a certeza que seja assim no ensino superior, porque na verdade no ensino superior tem de haver, o ensino superior é uma coisa do Estado, é uma obrigação do Estado, é uma atribuição do Estado é que tem de pagar o ensino superior. E, portanto, tem que dotar as instituições de autonomia para gerirem esse orçamento que o Estado deve, digamos, considerar às instituições. Portanto, apesar de, naturalmente, enfim, estou só a emitir a minha opinião, depois os meus colegas de painel dirão, mas apesar de, naturalmente, ter de existir um incentivo para as instituições encontrarem formas de autofinanciamento, isso parece-me inevitável e acho da maior utilidade para as próprias instituições e para a sua própria vivência, para a sua própria, digamos, o seu quadro psicológico e institucional de autonomia, diria assim, seguramente. Mas há aqui digamos, uma espécie de desligação do Estado em relação às obrigações que tem
em matéria de financiamento do ensino superior, seja através do sistema de propinas, isso é um outro tema, mas seja através de que sistema for, mas um sistema de financiamento público. Parece-me, digamos, algo incontornável e que não se pode, e de que as universidades, digamos assim, é um diálogo que não podem deixar de ter com o Estado na perspectiva de que é uma obrigação do Estado financiar, digamos, o funcionamento da estrutura. Claro que isso depois terá implicações neste domínio da acreditação, de algumas restrições de autonomia, naturalmente, quanto à criação de cursos, e então eu fazia a passagem só para um outro ponto, relativamente à acreditação. Eu concordo com tudo o que disse o Dr. Pedro Barros Homem relativamente à acreditação e relativamente à ideia, à diferença entre a acreditação e a avaliação. E também acho que, enfim, mas indo um bocadinho mais à frente, acho que na acreditação, julgo que há uma obrigação do Estado regular o sistema, isto é, não permitir que se criem cursos que tenham 3 alunos ou 4 alunos e, portanto, que batem seguramente contra o muro, porque não vai haver pessoas para aquele curso, para aquele estudo, para aquele novo curso que mestrado ou de licenciatura que se está a organizar, sobretudo licenciaturas. Compreendo isso, mas já tenho muitas dúvidas, por exemplo, que a Agência da Acreditação possa, por exemplo, connosco, eu neste momento estou a gerir exatamente este tema, enquanto gestor da Faculdade de Direito de Coimbra, que é dizer, vocês não podem chamar uma licenciatura, no caso não é licenciatura, já é mestrado, de administração pública ou privada. Não podem. Tem que chamar de administração pública. Aí é que já me parece que já estamos a falar de outra coisa. Porque eu não acho brilhante, devo dizer aqui, enfim, não acho brilhante a administração pública ou privada. Percebo que é uma lógica, pretende dizer-se qualquer coisa, herdei isso, não é? Isso vem do passado. E, portanto, percebo que há uma lógica, o que se pretende, o que a instituição pretende traduzir com isso é que não é administração pública pura, só para as entidades da administração pública, mas também para as grandes organizações da administração privada, as grandes empresas, bancos, etc. Percebo isso. E, portanto, é uma discussão que se pode ter, mas dizerem assim, é para terem que tirar. Não. Que aí, quer dizer, portanto, acho que a acreditação tem limites. Não, sabendo que se fosse, calhar, a um painel de outras 3 pessoas, podiam dizer claramente, o contrário. E nesse aspecto de GES, criando aqui uma espécie de competição pela acreditação com as acreditações internacionais, esta alteração é benéfica desse ponto de vista, o que também cria aqui uma espécie de fórum shopping, não é? Quer dizer, eu não consigo aqui, vou ali à Espanha conseguir uma acreditação para a minha administração pública ou privada e esfrego aqui aos membros da A3S daqui de Lisboa, não é? Não sei. Não sei se esse era o caminho. E se o caminho não devia ser, pelo contrário, estas guidelines, estas diretrizes e apertar a discricionariedade ali onde ela não deve existir, que é, por exemplo, discutir o título e de uma licenciatura. Mas enfim, dá para dar claro e então... Só para comentar este tema da acreditação, que é bastante caro. Aliás, os 2 temas, o tema do financiamento, só para dizer, concordo que isto é uma função do Estado e que o Estado deve assegurar os meios, depois a maneira como isso funciona poderá ser diferente. Agora, o problema que nós temos nos últimos anos é que o Estado não assegura suficientemente os meios. E não assegurando suficientemente os meios, também não dá liberdade suficiente para as várias universidades e as várias faculdades encontrarem por si próprias as alternativas. E posso dizer-vos que isso é que me parece que nos coloca num terreno muitíssimo complicado. E já agora, na minha universidade, é um dos temas de grande debate, porque depois no Conselho Geral, no Conselho Geral, o tema da propina e do valor da propina, etc., como tem visões depois também diferentes nas várias escolas, nas várias pessoas que aparecem, coloca muitas dificuldades na visão global da própria universidade. Portanto, eu aí acho que ou tem e financia, ou se não tem, depois que dê liberdade. Claro que é difícil nas licenciaturas, porque aí está ligado ao financiamento, mas nos mestrados, então, não há razão para não ser mais flexível, o que toca com os temas da acreditação. Eu não acho que não sou especialmente liberal em muitos pontos e na parte económica, acho que as coisas têm que ter alguma regulação.
Mas neste caso eu acho que é o mercado que testa se as coisas funcionam ou se não funcionam. E de facto, quando se está a preparar o dossiê de acreditação, nós não sabemos à partida se vai ter 3 pessoas ou se vai ter 30 ou se vai ter 300. E eu tenho uma experiência interessante de preparar a acreditação de uma nova licenciatura que nós temos, nova, na nossa Faculdade de Direito, se forem lá ver, nós temos 2 cursos, agora é Direito e Estudos do Mar. Os Estudos do Mar são 5 faculdades da nova e ainda a Universidade do Algarve e a Universidade de Évora. E nós pedimos 80 vagas e eles disseram que só podem ter 40. E nós pensámos, mas dá bem, há aqui o financiamento e tal, mas deixem ao menos, pronto, só temos agora 40, mas deixem-nos ter acreditado para 80 e se estes 40 correrem bem, depois vamos ver se há meios para chegarmos às 80. Mas a agência disse não, é só 40. E eu achei que isto era uma coisa altamente impositiva, porque para nós, se quisermos passar de 40 para 80, temos que ir de novo pedir aqueci um processo, quando na verdade tivemos uma média de entrada de 13,85 num curso novo, os alunos estão felizes e satisfeitos, as coisas correm muito bem, e se quisermos hoje para amanhã mudar, não temos essa possibilidade. Já agora, por curiosidade, a propósito dos nomes, correu muito bem o processo de acreditação e só houve esses problemas. Chama-se Estudos do Mar, Ocean Studies. Ela, na verdade, é dada em inglês e é Estudos do Mar, mas teve o tema do número de vagas, que nós queríamos uma acreditação para 80 e eles só nos deram 40, e teve o segundo tema que foi o nome, que nós queríamos uma coisa que fosse só oceano. E eles disseram que o oceano não era nada, portanto tinha que ser outra coisa qualquer, então lá ficou estudos do oceano, mas a preocupação foi só nestes 2 pontos, enfim, o resto estaria bem ou mal, pelo menos convenceu aquele painel, se calhar não teria convencido outros, mas vejam os aspectos muito distintos, mas que na verdade podem influenciar-nos bastante, e portanto eu comungo aqui das preocupações do professor Barbas Homem, que a acreditação acho que nos limita muito a capacidade de inovar e de ir mais além, e portanto se concentrassem mais em avaliar depois, em com certeza os mínimos de professores, de carreira, etc, para garantir a qualidade de quem vai ensinar, mas o resto que deixem as pessoas pensar com mais liberdade, acho que faz sentido. E peço muita desculpa de ter que me ausentar. Obrigada. Assim, mesmo que a nova se coloque para lá, também tem que ser open day. Até em breve. Obrigada. Pergunto aos membros, aos colegas do painel, temos ainda cerca de 25 minutos. Posso só também dizer que Podemos, podemos... claro, organizem-se. Não, professor, foi esperou tanto tempo e eu falei logo no início. Não, só no fundo, nós somos um país sempre com uma capacidade, temos uma fábrica de leis sempre a funcionar, não é? E, portanto, essa fábrica de leis produziu uma lei de financiamento do ensino superior. E há normas sobre o financiamento agora também no RGES. E a ideia básica da lei é de que, não diria, essa ligação entre financiamento e autonomia, é de que o Estado financia as universidades, mas financia na base de critérios objetivos. Esses critérios objetivos deveriam estar contidos numa fórmula de financiamento, em que vários aspectos, desde a existência de instalações como palácios na Universidade de Coimbra, ou então no caso da Universidade de Lisboa, são instalações custo extraordinário, por exemplo, os jardins da Escola Politécnica, a Universidade também tem museu. Portanto, evidentemente em que instituições têm, enfim, para além das suas faculdades ou os seus custos mais ou menos fixos de professores e funcionários, portanto, outro tipo de bens pudessem também entrar nessa forma de cálculo, sabendo que esse financiamento desses bens, museus, por exemplo, ou jardins, é de uma enorme calcular. As regras de financiamento são realmente muito complexas. Mas, na verdade, o que tem, no geral, funcionar é sempre o histórico. Não é? A base do histórico é o que é. Não é? Porque é difícil, realmente, definir uma fórmula matemática, um algoritmo que pudesse tomar em consideração elementos que são facilmente computáveis. Quanto é que custa um professor? É fácil de calcular. Os salários são fixos, mas calcularmos esses outros valores é de uma enorme complexidade. Mas, de outro lado, na base é o que está na lei, e de alguma forma penso que é o que está no RGE, o Estado, lei-se, agora o Ministério da Educação, pode decidir não financiar cursos. As universidades públicas podem propor a acreditação de cursos, coisa diferente é o financiamento desses cursos.
enfim, de alguma forma, as universidades públicas assumindo como sua missão criar cursos, mas depois encontrar os meios para financiar esses cursos fora, no fundo, dessa lógica da lei de financiamento do ensino superior. Portanto, hoje é realmente um assunto de uma enormíssima complexidade. De um lado, porque as universidades são cada vez mais diferentes, nomeadamente no seu modelo organizativo. A própria lei, penso que continua a dizer, ou promete outra vez, que vai haver um decreto-lei sobre a remuneração dos diretores, por exemplo, das faculdades, saber, por exemplo, quantos vice-reitores as universidades devem ter, continua a ser um assunto da autonomia das universidades. Muitas universidades do mundo inteiro, as leis fixam automaticamente qual é que é fixam, aliás, imperativamente, qual é o número de vice-reitores. Portanto, as variáveis sobre o financiamento das universidades são, hoje, muito grandes. No modelo de criação do financiamento dos cursos, o Estado assumiu o financiamento dos cursos de licenciatura e depois assumiu o custo, no fundo, com participar nos cursos de financiamento de mestrados e doutoramento. No caso dos cursos de Direito, isso gerou, como é uma enorme perplexidade. Né? No tempo em que o curso de Direito tinha 5 anos de duração, sabia-se que essa era a dimensão necessária para os estudantes poderem inscrever no Ordem dos Advogados, candidatar-se ao Centro de Estudos Judiciários ou candidatar-se a outra profissão. Hoje, sabemos que esse modelo já não serve. O Centro de Estudos Judiciários exige o mestrado, não basta a licenciatura. A Ordem dos Advogados mudou agora outra vez, né, as regras, mas, portanto, gera, no fundo, esta questão. Aquilo que nós sabemos, no fundo, é que a implementação do processo de Bolonha, vou generalizar, o processo de Bolonha implicou o aumento de custos para as famílias, porque a redução das licenciaturas implicou que os estudantes vão ter que continuar na universidade para os cursos de mestrado, nomeadamente aqueles que podem permitir depois o acesso à profissão. E, portanto, o modelo de financiamento, que foi discutido com certeza hoje aqui, realmente tornou-se complexo na relação entre os estudantes, o Estado e as famílias. Qual é o modelo legislativo em qualquer caso? Portanto, vou-me calar, não é só isso. Teoricamente era definir uma fórmula de financiamento que permitisse enquadrar todas estas variáveis e depois estas outras variáveis que aqui referi, que são comuns nas universidades mais antigas, os tais palácios, os jardins, etc. Como é que isso é feito? É muito difícil, não é? Mas, teoricamente, o modelo é esse, deve haver uma fórmula que permita considerar variáveis principais, custos do ensino, custos da investigação e depois os outros custos, diria, custos de contexto, que são mais dificilmente calculáveis nas universidades mais antigas. Doutora Joana. Muito obrigada. Eu, pegando, enfim, nesta última questão sobre a autonomia financeira e um bocadinho também ligando àquilo que o colega Pedro Garcia Marques mencionou, e voltando um bocadinho àquilo que eu dizia inicialmente, nós temos, e já foi mencionado de manhã, nós temos não só uma dependência em relação à FCT, essa é, digamos, o nosso calcanhar daqueles, portanto, nós mesmo muito bem avaliados, o dinheiro é pouco, as regras mudam depois da atribuição de financiamento, mas há uma outra dimensão, não é? E há uma abertura que é para esse efeito, que diz respeito também ao financiamento externo e competitivo, não é? E todos os planos de competitividade nacionais, europeus, internacionais, chamam a atenção no domínio do ensino superior para a necessidade de pensarmos e equacionarmos esse financiamento externo e competitivo. Ora, ele pode, desde logo e à partida, e é para isso, acho eu, que nós estamos aqui, é para dar pistas de reflexão ao Conselho das Escolas de Direito, pode minar, de início, a própria autonomia universitária, por uma razão muito simples. Este financiamento, não é, no âmbito da União Europeia, é maioritariamente ditado pelo Horizon Europe, agora é o atual, não é, para efeitos de investigação, e o próprio relator do Parlamento Europeu para os 95,5 bilhões de euros associados a este projeto, em 2023 chamava publicamente a atenção da Comissão Europeia para a necessidade de legislar, de apresentar uma proposta legislativa relativa à proteção da liberdade académica.
Precisamente porquê? Porque ele estava a manejar com aquilo que era o financiamento plurianual para os próximos anos, percebeu com toda a certeza, não é, das pressões externas para o financiamento ser desenhado de uma determinada forma. E, portanto, a nossa autonomia, sem nós nos apercebermos, não é? Porque nós vamos necessariamente atrás de financiamento e vemos as linhas de financiamento e, portanto, até gostamos muito de investigar uma coisa. Mas se o financiamento é a coisa um bocadinho ao lado, pois com certeza nós iremos tentar equacionar. Isto para dizer o quê? Esta abertura do RGEs, não é? Vimos aqui detalhes se calhar menos conseguidos, outros que estavam na proposta menos conseguidos, mas chama-nos a atenção para esta necessidade de cada vez mais olharmos para aquilo que é o que, na realidade, determina o nosso dia-a-dia. Não é o orçamento, disse-se aqui de manhã, o financiamento que vem do Orçamento de Estado não chega, às vezes, para pagar os recursos humanos e, portanto, nós temos... E todas as chamadas de atenção são para este financiamento externo competitivo. Então, o que é que nos falta fazer? Falta equacionar de que forma é que nós nos podemos posicionar competitivamente, enquanto escolas de direito, onde o financiamento também é parco, é curto comparativamente com um conjunto de outras áreas do saber, para influenciarmos este processo decisório sob pena de quê? Da nossa liberdade académica sair, não é? Ela sai ataviada à partida, não é? Portanto, nós nem nos apercebemos e ela já está a ser moldada de acordo com estes financiamentos. Eu achei particularmente interessante trazer isto, porque não foi outra pessoa, foi o relator do Parlamento Europeu para o Horizon, para o Horizonte Europa, não é? Que é quem nos financia atualmente, que chamou a atenção da Comissão Europeia, se calhar uma medida de caráter legislativo no contexto europeu era necessário para a proteção e a promoção da liberdade académica. Porquê? Bem, talvez sabemos que tem a ver com quem usa um badge vermelho, não é? É circular no Parlamento Europeu, não é? O lobby está aí, é feito, e portanto nós temos mais cedo que tarde nos posicionarmos neste sentido. Porque não é só, está a ver, um atavio do orçamento do Estado Nacional, é um atavio de pensarmos estas formas de financiamento que a nossa vida cada vez mais passa por elas. Mas, enfim, Sr. Professor, muito obrigada. É mais uma questão. Nós aqui já podemos falar. Quer dizer, só mais chega, que é um problema geral das nossas faculdades, que é os custos para poder concorrer a esse, não é? Quer dizer, os custos de organização. Não, e os desafios institucionais, nomeadamente, repare, quer em termos de concurso, quer em termos de execução. Não é? A contratação pública, hoje em dia, acho que é, como saber, é o nosso pior inimigo em termos de probidade financeira e de execução dos projetos. É inegável, não é? Nós só estamos a querer executar o projeto, cumprir aquelas deliverables e temos 20 etapas, 50 etapas, tudo correr maravilhosamente, não é? Mesmo em projetos de lump sum, ou seja, projetos em que, desde que se cumpram aquilo que são, e portanto, há aqui um problema. E depois há um problema também de consecução destes projetos. Porquê? Porque eles também não são pensados para serem amigos, por exemplo, de quem estuda Direito, ou até Ciências Sociais de uma maneira geral. Não é? Os formulários são pensados para ciências exatas e, portanto, nós deparamos imediatamente com um problema nefasto que é, olhamos e se calhar esmorcemos. Até vemos ali uma fasquia interessante de dinheiro, mas para além da grande competitividade, é uma desadequação. Sr. Professor, desculpe-me, mas... Não, era exatamente isso. Professor Pedro. Por favor. Boa tarde, professor. Estou aqui como estudante de doutoramento. Eu fiquei sem perceber a opinião dos professores em relação à participação dos alunos no processo eleitoral. Não sei se colocam isto em causa ou apenas a dificuldade está na operacionalização. Muito bem, muito obrigado. Acho que com uma boa pergunta. De facto, pode ficar alguma nebulosa, porque a doutora Anabela talvez falou mais sobre o ponto. Então, nós estamos em fase da participação dos alunos. Aqui há uma mudança de formato. Não é? Nós tínhamos a eleição do reitor do Conselho Geral, agora a proposta é uma eleição direta. E uma eleição direta em que participam vários corpos. Não é? Portanto, há aqui aspectos que vão ter que ser concretizados depois ao nível estatutário. Portanto, continua a ter, quem é que tem a participar? Tem professores investigadores, numa ponderação que pode estar entre os 40% e os 45%, tem estudantes da instituição,
20% a 25%, e penso que devem ter no resultado da eleição, pessoal técnico e administrativo 10% a 15% e antigos alunos 15% a 20%, que parte do limite podem ter tanto como os atuais alunos. Não é? Podem ter 20% cada um. Mas a professora está de acordo, a professora concorda com esta percentagem, ele não coloca isso em causa. A percentagem atribuída aos alunos é correta, a professora não questiona isto. Pois não. O que eu estou a dizer é que nós temos que pensar como é que estamos a pensar a eleição do reitor. E há aqui também uma diferença, que é, isto é uma abertura externa. Não, é uma abertura externa, mas não são todos os membros externos, são alguns membros externos que são antigos alunos. E eu acho que isto nos põe a pensar, independentemente da ligação aos antigos alunos e aos membros externos, que existe, por exemplo, já nos Conselhos Gerais e em muitos países europeus, se nós trazemos aqui este vínculo para a eleição do reitor, significa que nós estamos a pensar na legitimidade do reitor também, não apenas em relação a quem está neste momento na universidade, mas também a quem esteve. Queremos trazê-los, mas como é que os vamos trazer? Com que ponderação é que os vamos trazer? Quer dizer, o que é que isto também, qual é a comunidade, no fundo, que vai eleger este reitor? E eu acho que isso, e estou a partilhar também as minhas questões, porque eu sou favorável ao diálogo com os antigos alunos, mas não sei se não é diferente a representação no Conselho Geral e a representação para efeitos de eleição. Certo. Posso já agora juntar Claro. também aqui, Claro. porque estava a mudar para o propósito do financiamento, esta manhã já temos isso aqui, não é? Estava a ouvi-los e estava a pensar exatamente nestes mecanismos de captura prévia, não é, que podemos ter dos instrumentos de financiamento, nomeadamente logo dos europeus, e destas alterações relativas à forma de eleição do reitor e ao peso dos vários corpos nesta eleição. E se também configuram isto como um problema que pode desembocar, em última linha, numa limitação, ou pelo menos numa certa inclinação que também se pode manifestar, por exemplo, do ponto de vista do financiamento, de que projetos é que nós vamos eleger, em que é que nós vamos participar, como é que a universidade se vai posicionar face a um conjunto de desafios, que são desafios que enfrentamos todos na eleição estratégica das nossas opções e que a figura máxima, que é o reitor, agora eleito de uma forma distinta, se calhar também vai ter um peso a desempenhar. É hipótese, não é? É que em abstrato configuram, obviamente, ainda não sabemos. Deixa-me só contar uma história para amenizar a conversa. Há muitos anos atrás, logo após a aprovação do RGER, eu fazia parte da comissão eleitoral. Era vice-presidente, mas o presidente era um professor já lá sempre professor mais antigo, era um professor realmente de medicina que tinha delegado em mim as tarefas de gestão do processo. E o processo passou pela publicação de anúncios na Nature, na Science, nas principais revistas internacionais, a dizer que, bom, era uma novidade, não é? Qualquer professor, qualquer pessoa de fora se podia candidatar a reitor. Portanto, lá foi feito esse anúncio e eu recebi depois um telefonema de um professor, um cientista famoso que estava na África do Sul, via que isto é muito interessante, não é? Digam-me lá quanto é que pagam. Mas quando eu respondi, bom, isso é por mês? Não, era o... era a diferença entre o ordenado anual e o ordenado por mês. Depois eu disse, bom, estive a ver bem Lisboa fica junto ao mar, com certeza há também um barco, não é? O reitor com certeza tem um barco, isso é uma coisa comum noutras universidades. E, portanto, tem razão, também é financiamento. Essa ideia, não é, de que haveria professores estrangeiros altamente qualificados, interessados em concorrer a universidades portuguesas, talvez tenha gorado, não é? Mas que realmente era uma ideia, não é? Realmente a abertura ao exterior permitia que pessoas de outras universidades pudessem candidatar, investigadores ou até de outra forma, pudessem candidatar-se ao cargo de reitor. No fundo, a acusação que é sempre feita às universidades, pela opinião pública, quase sempre mal, realmente é o caráter corporativo, Estado das universidades. A criação dos Conselhos Gerais era uma primeira resposta a essa ideia. Vimos, na verdade, que criou, por sua vez, a outra crítica de que os Conselhos Gerais também são muito fechados e não funcionam de forma transparente. Em muitos casos funcionam de forma muito, sobretudo nas grandes universidades, talvez até mais do que noutras, muito desligadas
vida da vida de cada faculdade. As pessoas não sabem e cada vez menos querem saber. Exato. Sim, mas estão a ser. Muito bem. Professor Pedro Garcia Marques perguntar para iniciar, neste momento, para iniciar o fim. Para irmos para corretamente. Sim. Bom, então eu gostaria talvez de pegar precisamente no aspecto que o professor Almeida referiu e que eu julgo que é o elemento transversal de limitação à vida das nossas universidades, que tem a ver precisamente com a limitação financeira. Proveniente do Estado ou não, havendo ou não liberdade de captação de receitas, seja por via de ciclo de ensino não somente financiado por Estado, ou por via de investigação científica por financiamento competitivo, a grande dificuldade das universidades portuguesas, das nossas faculdades, é realmente a dificuldade que resulta da falta de dinheiro disponível, da falta de liquidez. E nesse sentido, eu penso que não só é necessário uma reflexão conjunta, como é necessário perceber que o capital intelectual e crítico que temos e que é feito de grande esforço dos nossos investigadores e docentes é muito equivalente nestas diferentes faculdades. E elas individualmente podem ter um pouco de dinheiro e têm não são recursos financiados por diversas razões, mas em conjunto podem realmente fazer esse capital de uma forma não só de crescimento das universidades, mas sobretudo de posicionamento internacional. Não estou a ver grande futuro sem querer, evidentemente, desvalorizar o esforço que cada um de nós faz nas nossas casas, mas não estou a ver grande futuro para esse posicionamento internacional ser relevante quando olhamos para ele enquanto posicionamento individual de cada uma das nossas universidades ou das faculdades que elas integram. Somos simplesmente demasiado poucos, temos pouco dinheiro e poucos meios de gestão e de gestão profissional para nos posicionarmos. Mas em conjunto posicionamos bem. O mercado internacional está ao nosso alcance, porque temos em conjunto uma capacidade média elevada e, sobretudo, muito qualificada. Não sei por que razão, podemos explicá-la, mas o nosso nível de qualificação e de prestígio de qualificação é muito elevado. E isso é um capital que temos. Não se traduz em dinheiro, mas em conjuntos conseguiríamos ultrapassar essa dificuldade. Muito bem. Doutora Anabela, só para encerrar, se quer acrescentar algum ponto. Para encerrar, então, agradecer mais uma vez esta possibilidade de diálogo. Também realçar aqui algumas tensões que eu acho que são importantes. Por um lado, esta preocupação com a regulação, mas com a salvaguarda da autonomia, e depois, mesmo dentro das instituições, esta necessidade de garantir a diversidade que existe entre as unidades orgânicas e encontrar esquemas que também salvaguardem estas especificidades. Acho que isso é um desafio e agora se calhar acrescenta-se nelas. Dando um pouco que os meus colegas estavam a dizer também, esta capacidade de pensar a universidade não apenas no nosso contexto nacional, mas inevitavelmente também num contexto internacional, com os desafios que isso também coloca, desde logo, como disse aqui, em termos de financiamento. Era só, no fundo, uma nota para salientar esta diversidade que eu acho que é inerente aqui ao conhecer esta diversidade, gerir esta diversidade, acho que é inerente. Muito bem. Muito obrigado, então. Doutora Joana, para terminar. Não, é só mesmo para agradecer a todos a presença e a fidelidade não é? Porque às vezes há desistências e, portanto, e agradecer sobretudo, eu acho que este tipo de painéis com esta elevação, eu aprendi imenso, tirei imensas notas e, portanto, foi para mim um enorme gosto. Também, obviamente, agradecer à Escola de Direito da Universidade de Minho a oportunidade de estar aqui a discutir com os colegas este tema que está subejamente na ordem do dia. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutor Barbosa. Eu também agradecer a presença de todos e espero que voltem e serão sempre bem-vindos. Antes de terminarmos, então, nós temos que fazer umas conclusões. Eu vou perguntar, enfim, depois podemos circulá-las, mas qualquer coisa assim, ideias, a autonomia universitária é um instrumento essencial da liberdade académica e o contrário, não é? Quer dizer, mas enfim, recíproca também é verdadeira. É verdadeira, portanto é isso. Isto não está numa ordem assim muito, mas os limites à liberdade externa decorrentes da acreditação e avaliação devem ser pública, digamos, externa, devem ser racionalizados, previsíveis
e com uma discricionalidade reduzida, vamos dizer assim, eu não tenho isto completo, mas a ideia é esta, concordo com este ponto. A lei deve garantir autonomia às instituições para regularem as diversidades no seu interior. A autonomia das universidades reclama, isto depois tem que ser alinhado, daqui de mais geral para mais especial, mas a autonomia das universidades reclama uma regulação pública comedida, que não impeça as universidades de adotarem as suas decisões e opções, decisões e opções fundamentais sobre a sua organização interna, dentro de um quadro padronizado nos aspectos essenciais. Portanto, ou seja, apesar de tudo haver alguma regulação, eu creio que alguém disse isto, pergunto se estão de acordo, portanto, haver uma regulação pública e legal dos aspectos essenciais e padronizada. Não sei se padronizada será demais. Mas se calhar não. Pronto. A autonomia financeira também é um instrumento da autonomia universitária, não deve confundir-se com uma obrigação de autofinanciamento, com a imposição de uma obrigação de autofinanciamento, mas antes com a capacidade para cada universidade deve ter de decidir as formas de financiamento, isso sim, e bem como de gestão dos meios financeiros que lhe são disponibilizados. E depois uma coisa sobre o novo RGES, ainda não publicado, portanto, aqui o novo RGES ainda, entre aspas, não limita a autonomia universitária, penso que se pode dizer, não introduz uma limitação nova na autonomia universitária, creio que se pode dizer isso, embora isto tenhamos de ter algum cuidado para saber se é mesmo verdade. Porque se não for verdade, se calhar é melhor não dizer. É melhor não dizer. O novo RGES tem um impacto de reduzir, eu dizia não limita a autonomia universitária, mas vou tirar. Não vale o Ministro da Educação achar que nós estamos coisas e não estamos, eu não estou. Portanto, o novo RGES não limita, portanto, não vou dizer, mas tem o impacto, este Estado prestativo vai desaparecer, tem o impacto de reduzir ou limitar a influência, o peso dos docentes na definição da autonomia e governo das universidades. Concordamos? Então, pronto, muito bem, obrigado a todos, ficamos por aqui.